Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Aline e eu vim hoje então aqui contar pra vocês o meu tão esperado, né? Tão pedido aí, meu relato de parto, tá? Hoje que meu bebê já tem 2 meses e meio, finalmente vim aqui, sentei, escrevi tudo, pedi pro meu marido me ajudar a lembrar tudo que precisava assim de mais importante, vim aqui pra compartilhar com vocês. Então eu vou iniciar lá do início. Dia 13 de janeiro de 2022, né, nesse ano, eu descobri que eu tava grávida, minha menstruação atrasou e desde o início eu pensei, eu tô grávida. E não foi planejado, tá, gente? Planejado era colocar o DIU, mas os meus planos, né, não são tão bons quanto os planos de Deus e é sempre os planos de Deus que fazem morada na minha vida. E aí eu descobri que eu tava grávida e eu aceitei super de todo o meu coração ali, desejei, amei muito desde o início esse bebezinho que tava dentro de mim. E desde quando eu descobri, eu sempre quis muito ter o parto normal, né? Eu queria o parto por conta de todos os benefícios, uma melhor recuperação, né? Todas as bactérias boas que a gente passa pra criança. Cara, que cachorro chato. Peraí, gente. Vocês ignorem, tá? Vamos lá. Todas as bactérias boas que passam, né, da vagina pra criança. E também, é claro, por toda a experiência, né, emocional. Eu acho muito emocionante, muito lindo, muito forte ver um parto normal, né? Então eu queria muito ter essa experiência. E aí, com 16 semanas, eu procurei a Beri, né, que foi a minha fisioterapeuta pélvica que me preparou aí durante toda a gestação. A gente tinha encontros semanais. E também ela foi a minha doula, foi ela quem participou do dia mais louco e mais maravilhoso de toda a minha vida. Outra coisa também bem importante que eu queria comentar pra vocês é que eu fiz um acompanhamento psicológico com a Marilice, que ela é parapsicóloga aqui em Santo Amaro, que me ajudou muito na preparação em vários outros assuntos aí da minha vida, como lidar com algumas situações de mim e do meu pai, enfim, né, com certeza me fez uma pessoa muito melhor e com certeza me ajudou também na questão da ansiedade, porque sim, no fim a gente vai ficando ansiosos. Sempre falei que eu nunca chegaria às 40 semanas de gestação, que provavelmente o Pedro Henrique viria antes. E aí, quando chegaram as 40 semanas de gestação, as pessoas me perguntavam muito: Ah, e aí, Aline, quando que vem esse bebê? Nossa, que bebê dorminhoco, né? Ele tá muito confortável no forninho. E isso, gente, gera uma ansiedade na mãe, porque a mãe já tá ansiosa naturalmente. A mãe já quer ter o filho nos braços, já quer conhecer aquele serzinho que esteve dentro dela durante todas essas semanas de gestações, né? Foi por quem ela deu o seu sangue, foi por quem ela deu todas as suas vitaminas. Então, que se cuidou, que se privou de muitas coisas, né? A nossa vida vira de cabeça pra baixo. Então, cuidem, tá? Fica a diquinha assim, cuidem com o que vocês perguntam pra quando passa dessas semanas, porque a mãe, assim, ó, já fica a milhão. E aí que eu ainda, assim, tentava me manter, né, muito plena, muito tranquila, pra poder ir entrar nesse processo, né, que é tão emocionante, tão transformador na vida de uma mulher. Bom, o médico que eu escolhi também me acompanhar no período gestacional, ele também era um médico que ele era a favor de parto normal, não era um médico que tentava te induzir a cesárea. E eu lembro que eu fazia ultrassom com ele na clínica, e o último ultrassom que eu fiz com ele foi com 41 semanas. E aí ele disse que estaria tudo bem, né, com ultrassom e tudo mais, eu esperar até 41 semanas e 5 dias desde que eu sentisse que tivesse tudo bem. É uma frase que ele falou pra mim, assim, que foi muito forte. A mãe sente quando não tá bem, quando as coisas não estão bem com o bebê. Sabe? É só a gente perguntar lá no nosso coração se tá tudo bem, que a gente vai obter essa resposta. Mas com certeza a gente também monitorava, né, os batimentos cardíacos do Pedro, até porque a gente já tinha passado, né, de 40 semanas de gestação, eu já estava com 41 semanas, então não dava pra dar bobeira. E aí que com 40, ele falou que eu poderia ir pra maternidade pra induzir o parto, né, com 41 semanas de gestação. Porém, 2 dias depois eu fazia aniversário e eu não queria eu escolher estar na maternidade, eu queria estar tranquila, eu queria relaxar, eu queria uma massagem, um banho de banheira, sabe? E se o Pedro escolhesse vir no dia do meu aniversário, é óbvio que eu ficaria muito feliz. Mas foi justamente o meu aniversário como eu quis, eu recebi uma massagem relaxante, eu fiz reiki, eu fiz a sessão Kaberi, eu comemorei, né, com a minha família um dia antes, então naquele dia eu fiquei assim, ó, o mais tranquila possível, pra que se caso o Pedro quisesse vir, eu estivesse extremamente relaxada, não tentando controlar a situação, enfim. E aí, gente,
Passou meu aniversário, eu senti algumas contrações de treinamento, né? Já vinha sentido, mas nada desenvolvia. Na sexta-feira, o Luiz trabalhou o dia inteiro. E nesse dia, assim, ó, eu percebi como eu tentava me controlar esse momento. Porque enquanto o Luiz trabalhava, eu não senti uma mísera contração. Ele chegou em casa, eu sabia que estava perto dele chegar em casa, eu tava já tomando um banho assim, ó, bem demorado, com as luzes apagadas, com uma velhinha, um banho com intenção, né? Conversando com o Pedro, dizendo que se ele quisesse, se ele tivesse pronta, eu já estava pronta para receber ele. Que aqui fora, né, o mundo é muito maravilhoso, enfim, várias coisinhas aí que eu posso compartilhar em um outro momento com vocês. E quando o Luiz chegou, as contrações, ó, vieram. A gente jantou e dormimos porque a gente achou que ia vir naquela madrugada. E mais uma vez não veio. No sábado de manhã a gente foi na Bere. E a Bere monitorou os batimentos cardíacos do Pedro, né? Lá a gente percebeu que eu tava tendo contração a cada 3 minutos, então eu entrei em trabalho de parto ativo. E ela me recomendou, né, além dos exercícios que eu já estava fazendo lá, ela me recomendou que eu fosse em Caldas tomar um banho de banheira pra ver se ajudava a vir. Fomos em Caldas, passou a dor, mas as contrações vinham. Vim em casa, almocei, dormiu e as contrações pararam. Comecei a me exercitar, a Beri veio aqui pra casa, a gente fez escalda-pés, a gente fez um chá, que é pra ajudar a estimular nesse momento do parto, um chá indutor de parto, digamos assim. E aí as contrações começaram a voltar e a gente foi pra Santa Helena. Lá na Santa Helena, a gente tava pegando basicamente o final do plantão, né? Troca o plantão lá alguns dias às 7, outros às 8, enfim. Não sei dizer exatamente. E aí o médico que tava no plantão era um médico bem legal, que a Beri gostava muito dele. E a gente foi lá pra pedir a opinião dele, e aí ele me avaliou, disse que eu tava com dedo de dilatação, que o correto, né, porque eu já tava com 41 semanas e 3 dias, sábado, dia 1º de outubro, às 6 horas da tarde, eu estava então com um dedo de dilatação, mas ele me recomendou que eu ficasse internada por conta do Pedro Henrique, né? Pra gente não arriscar, dado já a idade gestacional que eu estava, então pra gente não arriscar e não arriscar eles entrar em sofrimento fetal, né? E aí a gente deu entrada ali na internação, porque não tinha mais o que fazer, né, gente? O Pedro tinha que vir, já tava com 41 semanas e 3 dias. A Beri voltou pra casa, a gente ficou lá, trocou o plantão. Às 10 horas da noite, o novo médico plantonista foi lá, me avaliou. Eu ainda estava com dedo de dilatação, ainda tinha um pouco de contração. E ele quis me induzir a cesárea. E eu falei que não, que eu queria muito tentar o parto normal. E aí ele me explicou que eu teria que esperar, então, diminuir um pouco as contrações pra poder colocar um comprimidinho na vagina, pra poder dilatar o colo do útero e afinar ele, porque ele ainda tava com um colo muito grosso. E aí, às 11h30 da noite, né, a cada 45 minutos, sempre vinha uma enfermeira monitorar os batimentos cardíacos do Pedro Henrique. E aí às 11h30 da noite, veio uma enfermeira pra colocar, então, o primeiro comprimidinho de miso. E aí eu fiz 4 comprimidos. Eu fiz às 11h30 da noite de sábado, às 4 horas da manhã de domingo, às 8h30 da manhã de domingo e à 1 hora da tarde de domingo. Então foram 4 comprimidos, tá? No dia 2, no domingo, né, de manhã, a gente acordou, tomou café, teve todo o monitoramento ali dos batimentos cardíacos do Pedro Henrique. E aí eu entrei em contato com a Beira, ela falou, Aline, vai se exercitar. Fui numa areazinha, um quadrado que tem lá na sala de parto normal, pra poder me exercitar, pra poder pegar um solzinho. E detalhe, gente, eu tinha ido pra maternidade, eu não tinha avisado ninguém. A minha mãe mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, que ela tinha entrado aqui na minha casa, que ela tava com a chave, né, pra poder organizar tudo aqui. E ela viu que as malas não estavam, e aí onde ela foi avisada, minha sogra foi avisada, mas a gente pediu pra não falar pra ninguém, porque a gente não queria ficar recebendo perguntas. E aí, nasceu? E aí, como é que tá? Enfim. E aí no domingo, dia 2, eu fui umas 9 horas pra essa área externa, pra poder me exercitar, pra poder agachar, pra poder caminhar, pra ajudar a voltarem as contrações, né? E aí comecei a me exercitar e me exercitei bastante, peguei um solzinho, conversei com a minha mãe, né? Falei que tava tudo bem, que eu estava bem, mandei uma foto pra ficar mais tranquila, porque hoje eu entendo, né? Mãe é mãe, a gente fica preocupada mesmo. E aí fiquei me exercitando, depois a gente almoçou e às 2 horas da tarde a Beri foi lá pra maternidade, né, que a gente foi pra Santa Helena. Então ela foi pra lá pra poder nos acompanhar, mas antes ela já estava nos monitorando, né, já estava de plantão pelo WhatsApp. Se eu acontecesse entrar em trabalho de parto, eu avisaria ela e ela iria correndo pra lá.
Mas então, como tava tudo bem, às 2 horas da tarde de domingo ela foi pra lá pra nos ajudar pessoalmente. E aí eu caminhei, eu meditei, eu fiz tipo uma concentração, escutando um áudio lá, eu esqueci a palavra. Tentei assim me conectar profundamente com aquele momento. E eu já tinha feito, né, o último comprimido, eu já estava tendo contração. O meu tampão mucoso estava vindo assim bem desde o primeiro comprimido e foi até o fim. E aí, gente, umas 4 horas da tarde começou a vir contração nível hard. O que eu tinha de contração antes, sim, tipo, era dolorido, mas nada comparado ao que vinha. Eu tinha 1 minuto de intervalo, 1 minuto e meio de intervalo, tava assim, ó, power. Uma seguida da outra, uma seguida da outra. E aí, gente, que eu esqueci de falar. Às 3 horas da tarde, eu tive uma nova avaliação, tá? Por uma outra médica plantonista. Eu estava com 2 para 3 dedos de dilatação. E aí, às 4, né, iniciaram as contrações ali bem nível hard. E aí eu caminhava, eu me agachava, o Luiz e a Beira, eles me massageavam, eu ficava em 4 apoios. E eles fizeram tudo que eles podiam naquele momento, né? Apoio, assim, não faltou em nenhum momento. E assim foi, até as 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã eu tava exausta, porque no sábado à noite eu não tinha dormido nada. A cada 45 minutos era monitorado o coração do Pedro. Com contrações fortes é impossível dormir. E aí eu pedi analgesia, a Beri, não, vamos tentar mais um pouco, tá vindo, entra nesse momento. E eu me entrava nesse momento, eu me jogava de cabeça e estourou minha bolsa. Mas eu tava muito cansada, muito cansada. Eu tava exausta, eu não tinha força, eu tava esgotada já. E aí eu pedi analgesia e mais ou menos era 3h45 eu tomei analgesia. E eu fiquei sem dores até as 6 horas da manhã. Então, nesse período, a Beri, né, também me explicou que poderia retardar as minhas contrações. Não foi o caso, porque apesar de eu não sentir dor, eu sentia as contrações, eu sentia a minha barriga enrijecer. E aí, às 6 horas da manhã, eu fui caminhar novamente, eu fui pro banho, eu fiquei 1 hora embaixo do chuveiro. E assim, gente, eu tava esgotada, não tinha força, não tinha massagem, minhas costas estavam toda dolorida. E eu saí do banho, eu falei pro Luiz, eu não aguento mais, eu tô exausta, eu quero o Pedro Henrique nos meus braços. Eu só quero o Pedro Henrique nos meus braços, entendeu? Eu tô, imagina, né, depois de 33 horas, se eu não me engano, nesse processo de indução, e mais de 12 horas, né, tava 15 horas ali num nível muito hard, mas antes eu já tava tendo contração também no domingo. Então, assim, eu estava muito cansada. E apesar de eu querer muito parto normal, eu sempre falei que independente da via de parto, tudo que importava pra mim era o Pedro Henrique ter saúde e estar nos meus braços. E aí, gente, era umas 7h30 da manhã, 7h40, o Luiz foi atrás do médico, pediu pra ele me avaliar pra ver como é que eu tava, e aí ele me avaliou e eu estava com 5 dedos de dilatação. Perguntei pra ele, pedi 100% de sinceridade pra saber em quanto tempo eu ganharia o Pedro Henrique. E aí ele me disse que levaria em torno mais ou menos de 12 a 24 horas, porque o meu colo do útero ainda tinha uma parte que estava grossa. E aí eu falei que eu não queria mais parto normal, pedi cesárea, eu tava exausta, eu não conseguia nem andar direito, eu não tinha força, gente, não tinha. Eles me levaram pro centro cirúrgico de cadeira de rodas. Chegando lá, eu pedi agilidade para as meninas da anestesia. E elas, meu Deus, foram maravilhosas, foram perfeitas. E aí eu tomei anestesia, e aí veio todo o processo. Luiz e a Beri vieram pro centro cirúrgico, né? E aí o meu garotão, meu ruivão lindo, maravilhoso, nasceu, veio pros meus braços e foi assim, um momento inexplicável na minha vida, um momento transformador, real. E aí assim, né, gente, quando o pediatra que fica lá na sala levou o Pedro Henrique e pesou, e eles me falaram, mãe, teu filho tem 4,2 kg, eu só pensei assim, ó, obrigado, Senhor, pela cesárea, porque eu ia passar trabalho pra parir aquela criança. Gente, ele era muito grande, assim, ó, muito grande mesmo, era apavorante. Ele é grandão até hoje ainda e, enfim, eu só tenho a agradecer. Eu sei que Deus foi perfeito em tudo que ele fez, eu passaria por tudo novamente se o resultado fosse o mesmo. Eu sempre digo que o mais importante, gente, é a gente ter o nosso filho com saúde nos nossos braços. O resto é o resto, sabe? E foi muito tranquila pra minha cesárea,
naquele momento. E assim, eu amei muito, 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 muito gestar. Eu amei muito sentir o Pedro Henrique dentro de mim, mas nada se compara. O quanto eu amei e o quanto eu amo. Amo muito ter ele nos meus braços. Não tem nada mais recompensador para uma mãe. Com certeza todo esse momento ele não teria sido tão maravilhoso se eu não tivesse um parceiro tão incrível do meu lado, que me apoiou em todas as minhas decisões. O Luiz, ele foi fenomenal. Ele é um puta marido e um puta pai pro Pedro. E ele é meu porto seguro, ele é, meu Deus, tudo. E tenho certeza, assim, que não teria sido a mesma coisa se ele não tivesse do meu lado. Ele é com certeza a minha fortaleza. E aí, gente, uma coisa assim, né, que eu quero deixar bem claro sobre o parto, é que aqui o meu relato de parto, ele não tá aqui, eu não tô expondo ele pra poder te influenciar a ter um parto normal ou um parto cesáreo. Essa é a minha experiência. Eu passaria por tudo novamente, eu passaria por todas as minhas dores, por tudo, tá? Cada processo, tudo valeu a pena, o resultado valeu a pena. E assim, uma coisa que a Beri sempre falou pra mim, tá? Esse processo de parir, o trabalho de parto em si, ele é de acordo com o quão intenso, o quão profundo, o quão transformador tu precisa que seja esse momento. E pra mim foi intenso, foi profundo, foi transformador. Com certeza foi a mudança mais louca, insana e mais deliciosa, amada da minha vida. Não tenho dúvidas em falar isso. Também falar um pouquinho do trabalho da Beri, que foi sensacional. Eu não poderia ter escolhido o profissional melhor. Ela fez o que ela precisava fazer, ela me apoiou. Ela tentou me manter firme no objetivo que era o parto normal. Eu não me arrependo de ter escolhido o parto cesárea. Pra mim, como eu disse, depois de ver o tamanho do meu filho, assim, ó, foi pura alegria. Gente, eu acho que era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Compartilhei toda a minha experiência, com todo o meu coração. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim. Comenta se ficou alguma dúvida, um pouquinho da sua experiência aqui também. E deixa o seu like, seu comentário, compartilha com aquela amiga mãe, né? Que é muito gostoso quando a gente tá grávida poder ouvir relatos de parto. Eu amava. Que cada um tem um limiar de dor, cada um tem uma visão. E é muito gostoso ver cada mulher aí se transformar eu era a Aline e hoje eu sou a Aline mãe, né? Que foi o processo mais transformador, como eu já disse. E é isso, tá? Então, super beijo e até a próxima!